Atividade física é qualquer movimento que a gente faz, que a gente movimente aí os nossos músculos esqueléticos, quer dizer, são aqueles que vão fazer o nosso esqueleto se mexer, então a musculatura esquelética, qualquer movimento que a gente fizer e que gastar mais energia do que a gente gasta quando a gente está em repouso, isso está relacionado à atividade física. Mas a atividade física ela é um movimento, ótimo, isso aí já, certamente vai olhar e falar, eu já entendi. Mas o que é a atividade física? É você fazer qualquer movimento, que seja andar, carregar alguma coisa, subir ou descer uma escada, carregar sacolas, empurrar um carrinho, uma carriola, usar uma enxada, uma vassoura. Não importa, são movimentos que a gente faz e que eles não são planejados para melhorar alguma condição física. Ele é feito por uma necessidade que a gente tem. Vou andar. E a gente anda como? Se você está descansado, você anda mais rápido. Se você está cansado, você anda mais devagar. Então você não tem controle na intensidade com que você está fazendo o esforço. Por exemplo, correr. Você está indo pela manhã, lá você está indo, sei lá, para o ponto de ônibus, de repente você vê o busão vindo, o que você faz? Você começa a acelerar o passo, ou você corre. Mas você planejou correr? Não, você está correndo porque você precisa correr para chegar no ponto antes do ônibus. Então, é uma situação relacionada à atividade física. Então, toda vez que a gente se mexer, né, você tem aí a atividade física. Todo movimento que nós fizermos, nosso corpo vai gastar energia para que o nosso músculo se movimente e faça o nosso esqueleto mexer. Então, toda vez que você se mexer, você gasta energia. Tá, e o que é energia? Energia é o que vem dos alimentos. Então, quando a gente come, a gente se alimenta, você consome lá alimentos que têm carboidratos, proteínas e gorduras. Então, esses nutrientes eles vão ficar armazenados nos músculos. Então, no nosso músculo, a gente tem água, tem lá gordura, né, na forma de triglicerídeo, que veio lá do alimento que a gente comeu, da gordura que tinha no alimento, e também tem glicogênio, que é uma reserva de açúcar, que veio justamente daqueles alimentos que foram consumidos e que tem carboidrato. E a proteína que a gente comeu, os aminoácidos, eles foram se ligando para formar a estrutura muscular, para dar estrutura para os nossos músculos. E também tem outras partes do nosso corpo que também usam proteína. Mas a gente está falando do movimento, está falando aí do músculo. Então, no músculo a gente tem proteína, tem gordura, tem água e tem açúcar. Quando a gente se movimenta, o corpo usa essa reserva que já está guardada ali, que veio dos alimentos que você veio consumindo. Até antes do momento que você precisou se mexer. E na hora que você se mexe, o corpo usa essa energia. Agora, a pergunta é, o que é mais fácil para o nosso corpo usar? Quando a gente se mexe e gerar energia para que o corpo se mexa. Usar esse combustível que tem ali armazenado. A gordura, o açúcar ou a proteína. Vai ser muito mais fácil o corpo usar o açúcar como fonte principal de energia quando a gente se mexe. Seja por uma situação onde essas reações químicas vão acontecer com a presença de oxigênio ou sem a presença de oxigênio. Então, olha que interessante. Para o corpo usar a energia que está guardada lá no músculo, através da gordura, precisa ter oxigênio para fazer a gordura ser degradada, ser quebrada a estrutura dela e gerar energia para o músculo mexer. E, além disso, precisa de uma parte do açúcar também, da glicose que está lá no músculo. O açúcar, a glicose que a gente tem no músculo, por que é mais fácil o corpo usar? Porque ela pode ser usada para gerar energia com a presença de oxigênio ou sem a presença de oxigênio. Então, de primeiro momento, parece ser algo bom, né? Já que o meu músculo vai mexer, vai usar o açúcar que ele tem armazenado e ele vai ter que repor esse açúcar. E de onde vem o açúcar para armazenar lá no músculo? Através do açúcar que está no nosso sangue circulando. Então, por isso que o exercício ou atividade física, ele é tão recomendado para quem tem diabetes. Ele faz parte de um dos pilares do tratamento. Porque todo movimento que a gente faz com o nosso músculo vai gastar o açúcar que tem no músculo e o músculo vai ter que repor esse açúcar. Ele vai pegar do sangue e vai repor para dentro do músculo. Só que olha que interessante, nosso corpo ele é tão inteligente que quando a gente está em repouso, a gente precisa ter insulina, que é o hormônio responsável para tirar o açúcar do sangue e jogar dentro do músculo, para armazenar lá no músculo, mas durante o movimento, seja através da atividade física ou do exercício físico, que está gastando energia, o corpo
espertamente, né? Sabiamente, ele consegue tirar o açúcar que está no sangue, trazer para dentro do músculo, para o músculo continuar trabalhando, independente da quantidade de insulina que tem circulando no sangue. Então, olha que coisa interessante. Quando a gente faz atividade física, como eu falei anteriormente, é um movimento que a gente não controla o quão difícil é para fazer, por quanto tempo você vai fazer, com qual frequência semanal você vai fazer. A gente não tem controle nenhum. É um movimento que é feito aleatoriamente. Então, por ele não ser estruturado, a capacidade que ele tem de remover a glicose do sangue e trazer para dentro do músculo, ela acaba sendo menor do que o exercício.